Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer para criar um gráfico de Burndown no Google Planilhas, no Google Sheet. Mas você também pode utilizar essa mesma técnica para criar utilizando o Excel. É muito simples, galera, muito tranquilo. E em poucos minutos você vai conseguir criar esse gráfico sem complicação nenhuma, é muito tranquilo. Antes de iniciar, é importante lembrar para que serve o gráfico de Burndown. O gráfico de Burndown, pessoal, é um gráfico muito importante para a gente acompanhar o andamento da sprint. Acompanhar ali com o time, né, não somente os agilistas acompanharem, mas também mostrar para todos os membros do time e os stakeholders como está o andamento da sprint. O quanto de trabalho a gente já conseguiu evoluir e a partir daí avaliar os riscos e impactos ali, né? É um balizador para o time saber se está dentro ali do planejado ou se está fora, né? O que precisa ajustar para conseguir concluir ali a sprint atingindo os objetivos definidos no planejamento, né? Definido ali na plan. Eu estou usando aqui o Google Planilhas, mas você também pode utilizar o Excel, aplicando a mesma técnica, o mesmo formato, que vai criar o seu Burndown também sem problema nenhum. Muito tranquilo, pessoal. Aqui, o que você precisa observar no Burndown? A gente tem duas variáveis, né? Tem aqui o eixo vertical com o escopo do meu trabalho, ou seja, o escopo da sprint. No meu caso aqui, eu estou considerando o Story Point, então eu tenho 50 Story Point, que é o capacity do time, é o que o time se comprometeu para executar nesse ciclo. Na horizontal, no eixo horizontal, eu tenho o tempo, né? O tempo da sprint, eu tenho o meu time box. Eu estou considerando 10 dias úteis, ou seja, 2 semanas. Aqui está considerando até o dia 12, mas tem aqui o sábado e o domingo, por isso que, né, tem 12 dias. Então aqui eu vou fazer o seguinte, né? Vou criar uma coluna com o nome de... Vou colocar o nome de dias, mas poderia ser qualquer outro nome. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ou dia 1, dia 2, dia 3, fica a seu critério, tá? Eu vou colocar dessa forma para a gente entender aqui os dias não úteis. Bom, então eu criei aqui os 12 dias, pessoal, ou seja, os 10 dias úteis. E agora eu vou criar aqui a minha baseline. A minha linha base aqui, a baseline, é o planejamento, né? É aquela linha que mostra no gráfico o planejamento de trabalho do time. Eu vou colocar aqui baseline e vou considerar na minha sprint, como eu comentei com vocês, 50 pontos. Então, se eu tenho 50 pontos e 10 dias para trabalhar, a gente está entendendo que a cada um dia o time tem que dar baixa, ou seja, tem que concluir 5 pontos. Então eu tenho 50 story points dividido por 10 dias, a gente vai ter 5 story points por dia. A conta é muito básico, mas é legal reforçar aqui, ó. Então a gente tem 50 pontos e eu vou dividir pelo tempo da minha sprint, do meu ciclo, dividido por 10. Então a gente vai ter aqui 5 pontos, ou seja, cada dia o time vai baixar 5 pontos. No primeiro dia, quando a gente startar a sprint, o time vai ter 50 pontos ali para trabalhar, que é o escopo da nossa sprint, então 50. No dia seguinte, 45, 40, e aí a gente pode baixar 5 até o dia 0. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, baixar até aqui, até sexta. No sábado, o time não vai trabalhar, vai continuar com 30. No domingo, continua com 30. E aí, na segunda, que aí sim, vai baixar para 25, 20, 15, 10 e então 5. No último dia da sprint, que é para zerar. Então, essa aqui é a nossa linha base, a nossa baseline. Então, o que a gente falta agora? Criar a coluna no qual a gente vai informar quantos pontos o time conseguiu de fato executar. Então a gente vai criar aqui, ó, real de realizado, tá, pessoal? E agora a gente já pode criar o gráfico. Eu vou selecionar aqui. E em seguida eu vou clicar em inserir, gráfico. E em seguida eu vou mudar o tipo de gráfico aqui, pessoal. Vou mudar para gráfico de linhas. Então aqui a gente já observa, olha só, que a gente já tem
é uma linha aqui base, é a linha referência. Então a gente está falando que vou iniciar com 50 pontos e para fechar com zero aqui no último dia da sprint, a gente tem que baixar 5 pontos todos os dias. Então aí o que acontece? Agora a gente vai startar o game, pessoal. Agora a gente vai acompanhar dia a dia. Então no dia 1 da sprint, vamos imaginar que o time não conseguiu evoluir, não conseguiu baixar nenhum ponto. Então o time está com 50 pontos, continua com 50 pontos. No dia 2, o time baixou 3 pontos, ou seja, 50 menos 3, 47. No dia seguinte, eu vou arrastar aqui para facilitar aqui o entendimento. Tá? No dia seguinte, o time conseguiu concluir o 5. Então a gente tem aí 42 pontos. Vamos colocar aqui 42. E daí a gente vai colocando aqui dia a dia a pontuação do time. Tá? Então não baixou nada. No dia seguinte, baixou um ponto. E a gente já começa a perceber aqui o gráfico descolando. E entender que está um pouco descolado aqui do planejado. Então no dia seguinte baixou, mas sábado e domingo o time não trabalha. Então vai continuar com 40 pontos aqui. A mesma pontuação. E a gente percebe que está descolado. Então, no dia seguinte de trabalho, o time conseguiu baixar um pouco mais. E aí, pessoal, a gente vai acompanhando dia a dia o quanto de fato o time conseguiu produzir até gerar aí, concluir a sprint. Bom, pessoal, espero ter explicado de forma didática. É muito simples criar um gráfico Burndown. Obviamente que o Gira e algumas outras ferramentas geram para a gente esses gráficos, mas às vezes você precisa fazer de uma outra forma e precisa criar ali um gráfico para fazer uma apresentação, um reporte. E essa é uma forma simples, mas bem interessante aí para você conseguir concluir. Então, até o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí que em breve teremos mais conteúdo sobre agilidade. Mais algumas dicas para facilitar o seu dia a dia de